Livro de Efésios, capítulo 4 e versículo 29, está escrito assim: Não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, e sim unicamente a que for boa para edificação, conforme a necessidade, e assim transmita graça aos que ouvem. Esta mensagem é a segunda de uma série de 3 categorias de palavras que de maneira alguma deveria sair da boca de um filho de Deus. Na mensagem anterior, falei sobre as palavras obscenas, que é qualquer tipo de palavrão que não convém aos filhos de Deus. Agora, a segunda categoria de palavras que vou falar com você são as palavras negativas de incredulidades. Esse tipo de palavras, elas também são incluídas nessa classe de palavras torpes, palavras inapropriadas, porque elas também não transmitem graça. São palavras que destroem a fé, são palavras que demolem sonhos, são palavras que destroem expectativa positiva daqueles que a ouvem. Então, toda vez que falamos alguma coisa negativa, o nosso cérebro desencadeia uma série de reações e prepara o nosso corpo, prepara a nossa alma, e o nosso espírito são afetados com essas reações para corresponder de maneira negativa. Observe se as pessoas que falam muito de doença, se elas não vivem constantemente doentes. Observe se aquelas pessoas que ficam o tempo todo falando mal do próprio casamento, dizendo: meu casamento é uma porcaria, não aguento mais o fulano, meu cônjuge não vale nada, olha como está o casamento delas. Observe se aquelas pessoas que vivem falando o tempo todo de crise, dizendo: essa crise está ruim para todo mundo, olha como está a vida delas. Então veja só, se você tiver um vocabulário negativo, a sua vida é afetada por essas palavras. Quem fala de crise, a crise ainda se agrava na sua vida, porque eles estão usando palavras inapropriadas. São palavras que estão gerando uma realidade. Nós temos que perceber que a nossa vida caminha na direção das nossas palavras. Tiago diz que o leme de um navio, pelo toque do timoneiro, o navio vai na direção do leme. Ele diz que assim é a nossa língua. A nossa língua vai guiando os rumos da nossa vida. Tiago, capítulo 3, versículos 4 e 5, diz assim: Observai igualmente os navios, que sendo tão grandes e batidos de rijos ventos, por um pequeníssimo leme, são dirigidos para onde queira o impulso do timoeiro. Assim também é a língua, pequeno órgão, que se gabam de grandes coisas. Vede como uma fagulha põe em brasas tão grande selva. Ele está dizendo aqui nesse texto que o rumo da minha vida está na língua. À medida que eu vou falando de fracasso, de pobreza, de falência, de dificuldades, a minha língua está direcionando a minha vida. Eu ainda não tenho abundância, mas eu começo a falar de abundância, de provisão, de prosperidade. A minha vida vai caminhando nessa direção, porque os nossos olhos vão encontrar aquilo que a nossa boca fala e que gera reações na nossa mente. Pergunte às pessoas que compraram o primeiro carro se o primeiro carro que elas compraram não foi exatamente o carro que elas viviam falando que iria comprar. Eu vou comprar um Golzinho branco. Quem falava isso? Que carro você acha que ela comprou? Um Golzinho branco. Porque você está falando, você está trazendo uma realidade na sua vida. Dá uma analisada na sua vida e veja se o que você está vivendo hoje não é fruto de coisas que você vinha falando no passado. O lugar que você mora, o emprego que você tem, a escola que você estuda, o carro que você dirige, se tudo isso
você não falou antes na sua vida. Tudo foram atraídos pelas palavras que saíram da sua boca. Você falou, você internalizou, se tornou como um imã na sua vida. Então, você começa a perceber suas palavras e começa também a vigiar as suas palavras e fazer um diálogo interno. Veja se você verbaliza mais palavras de realizações ou de incapacidade. Se você tem o hábito de agradecer ou de reclamar. Você se critica ou você se elogia com mais frequência. Então, quando você diz coisas relacionadas à incapacidade, tais como eu não consigo, eu não posso, eu não mereço, eu não sou capaz, você vai reforçando dentro de você um sistema de crença que impede você de sair daquele momento, daquela realidade. Quando você diz, eu não consigo, é isso que você vai ter. Você não vai conseguir. Nem sua mente consegue pensar numa solução. O incrédulo vê sempre o lado negativo, o lado ruim. Ela se torna uma pessoa pessimista. E quando a pessoa assume essa postura negativa, ao contrário de ser uma pessoa que está cheia de fé, as coisas negativas vão se manifestar na vida delas. Cada vez que falamos, temos a opção de influenciar positivamente ou influenciar negativamente. Escolha influenciar positivamente aqueles que te ouvem. A palavra ela é magnética, ela atrai. O que você vai falando vai aproximando da sua vida. Vamos orar. Senhor, apresento a vida de cada pessoa que foi alcançada por essa mensagem. Livra elas, ó Deus, de serem pessoas pessimistas, mas que o otimismo venha fazer parte da vida delas. Que dos seus lábios não venha sair nenhuma palavra negativa de incredulidade, palavras que destroem a fé e a expectativa positiva daqueles que a recebem. Senhor, que elas possam entender esse princípio, que elas sempre atrairá para a vida delas aquilo que elas acreditam e que elas falam continuamente, e que a mente e o coração delas estejam cheios da Tua palavra, porque a boca fala daquilo que o coração está cheio. Que assim seja. Amém.